É isso aí. E aí, Glauber, boa noite, meu irmão. Sempre com a gente aí, Deus abençoe, hein, cara. Vou começar mais uma live aí, galera. Hoje sobre neuropsicologia. Vamos estar tirando as dúvidas aí da galera. Vamos estar ajudando ao máximo aí no que a gente pode, né? E vamos estar atualizando aí, também tirando as dúvidas, direcionando e muitas coisas aí. E seguimos juntos aí. Isso aí. Glória a Deus sempre. Seguimos firmes no projeto aí que é ajudar a nossa galera da periferia. E Lulu, só esperar a nossa convidada chegar para a gente iniciar nosso trabalho de hoje aí, hein? A live de hoje promete. Calma, galera. Esperar a galera chegando aí para a gente iniciar aí. Nossa convidada já vem para a gente dar início aí, hein? Isso aí, papai. Meu pai aí, isso aí, pai. Esperar a nossa convidada chegar aí. A gente inicia tudo. Oi, doutora Mônica, boa noite. A senhora também sempre aí com a gente, hein? Agradeço muito. Só esperar a nossa convidada chegar. Tam, tam, tam. Estamos fazendo só os últimos reparos aqui, que é complicadinho para poder entrar. Tranquilos. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Oi! Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutora. Tudo bem com a senhora? Quanto tempo, hein? Tudo, e você? Bastante tempo, né? Peraí, deixa eu tô Isso, tem quantos minimizando anos? aqui. Tá aparecendo um monte de coisas. Tô aprendendo. Isso, todos nós estamos. Como é que você E aí, está, como a senhora está? Anderson? Aqui, graças a Deus, tudo certinho, tudo em paz. Graças a Deus. Ai, que bom. Ainda bem que deu tudo certo. Para a senhora ver, né? Esses trens aí que não ajudam a gente aí, bagunça total, quase que a gente não consegue fazer hoje, mas graças a Deus deu tudo certo. Ai, que bom, isso é verdade. Doutora, quero começar já agradecendo a senhora, tá? Eu que agradeço o Por ter aceito o convite. convite. Imagina, a senhora está sempre aí comigo, desde quando trabalhávamos juntos, desde quando a senhora trilhou outro caminho, a gente sempre está se falando aí, sempre mantendo Isso é amizade, graças a verdade. Deus, eu sou muito grato a Deus por isso, e a senhora sabe que pode sempre contar comigo, né? Uhum. Eu também sou muito grata por ter conhecido você, porque você é uma pessoa maravilhosa, que tem muito ainda a mostrar e muito a brilhar. Obrigado, doutora, eu agradeço muito. Então, para a gente começar a nossa live aí para o pessoal que está chegando e para o pessoal que ainda vai chegar e que possa ver isso aqui depois, Uhum. de nossa convidada, a doutora Vanessa.
Então, a Vanessa hoje é especializada em neuropsicologia e vem ajudar a gente nos dias de hoje aí para tirar algumas dúvidas para a gente, principalmente sobre a profissão, né? Muitas vezes a gente não sabe para que lado que entra a psicologia e dentro da própria psicologia existem várias áreas, né? Sim, Clínica, sim. neuropsicologia, muitas coisas assim. Então, eu queria que a senhora, doutora, começasse se apresentando para o pessoal e falando um pouco da vivência da senhora na psicologia. Bom, eu sou formada em psicologia desde 2009. Por aproximadamente uns 5 anos, eu atuei na psicologia social, trabalhei em uma ONG, na verdade, em algumas ONGs. Também tenho formação em psicologia jurídica, então eu tinha embasamento para poder trabalhar na área social. Depois eu resolvi partir, tive alguns episódios aí familiar e eu acabei ingressando na área clínica. Então tem aproximadamente uns 6 anos. Se eu não me engano, aproximadamente uns 6 anos que eu estou na área clínica. E o ano passado eu concluí a minha especialização em neuropsicologia. Foi muito complicado concluir essa pós em neuropsicologia, porque Imagina. infelizmente, quando eu iniciei não tinha pandemia. Só que na metade do curso começou a pandemia. E nós tivemos muitas dificuldades, porque ninguém estava preparado para fazer o curso EAD. Quando a gente se Sim. prepara para fazer presencial é uma coisa, e quando a gente se prepara para fazer EAD à distância é totalmente diferente. Eu fiz a pós na Santa Casa e lá a maior parte assim do curso eles dão prioridade para que a gente faça na prática. Então eles Sim. priorizam que uma boa parte do curso, uns 70% do curso, ele seja realizado na prática. Então a gente atende dentro do Hospital da Santa Casa os pacientes da Santa Casa que são encaminhados para fazer a avaliação neuropsicológica. E por conta da pandemia, nós tivemos alguns empecilhos, né? Porque tinham aulas práticas e a gente tinha que remanejar essa aula prática para uma aula, entre aspas, meio que EAD por conta das normas, por conta de tudo que foi estabelecido. Então foi um pouquinho delicado. Mas eu iniciei essa minha jornada em neuropsicologia em 2018 para 2019. Foi quando, de fato, eu comecei a fazer o curso em 2019. Foi uma escolha depois de muitas rodas de conversa, network, as amigas que faziam, trocas de informações e até mesmo entender um pouquinho de como a psicologia poderia atuar nessa questão do cérebro, porque a neuropsicologia ela trabalha muito em conjunto da psicologia com a neurologia. Então eu queria entender como isso, como determinadas ações influenciavam os comportamentos e esses comportamentos, que ações eles tinham no cérebro. Então eu acabei me interessando por esse assunto e foi algo que ainda está em avaliação, claro, porque é um assunto bem complicado. O cérebro ele ainda não é totalmente definido. Nós temos muitas informações, mas não ainda um total. Então tem muitas coisas que ainda está em pesquisa, ainda está em avaliação. Então um pouquinho da minha, vamos dizer que o meu primeiro passo na neuropsicologia começou assim, de interesses que eu via na clínica quando eu comecei, lógico, depois de um tempo de experiência, que eu comecei a atuar na clínica, quando eu via pacientes que tinham problemas neurológicos, eu me interesso muito por pacientes borderline. Então, isso fez com que eu começasse a pensar, né? Por que determinado comportamento de determinado paciente ele influencia em que ação? O que acontece? Que ligação tem com a psicologia? Então, foi assim que eu comecei a me interessar pela neurologia, porque, aliás, pela neuropsicologia, né? Porque os dois andam muito, muito lado a lado. É um puxando o outro, né? Não tem jeito. Sempre, sempre. É sempre um Doutora, a puxando o senhora, outro. né?
Não adianta. A senhora citou um pouco sobre a questão do borderline, né? Como é que Uhum. a neuropsicologia trabalha nessa questão? Porque a gente teve um caso meio, não meio recente, né? É. No reality show da Fazenda. A senhora chegou a acompanhar um pouco, a menina que depois disse que Um tinha essa pouquinho. questão do borderline. Então, ela citou no reality, pós o reality também, que ela tinha essas questões de borderline, né? E como que a Uhum. neuropsicologia trabalha nessa questão para poder É, ajudar? Porque ele é uma questão de comportamento bem distante, né? Hoje a pessoa, em um minuto a pessoa está bem, daqui a pouco a pessoa chega numa crise de estresse, de raiva muito grande, né? uhum. Nesse caso, depende. É porque eu tenho muito interesse em pacientes borderline, porque eu tenho alguns pacientes com esse transtorno. Então, no caso da neuropsicologia, o que dá para ser feito é uma avaliação. Dentro dessa avaliação, claro, aí tem uma série de profissionais que eles precisam e necessitam trabalhar juntos, que seria o quê? É o psicólogo, o psiquiatra, e aí vai depender se o paciente tem algum outro, talvez algum distúrbio, alguma patologia, algum outro transtorno, então depende. Mas no caso desses pacientes, que são, eles são pacientes que têm um transtorno de personalidade borderline. Necessariamente, quem atua bastante junto com eles é o psicólogo e o psiquiatra. A neurologia, a neuropsicologia, ela entraria com testes, né? Poderíamos fazer testes para avaliar qual função ou qual parte da cognição está afetada. Normalmente, pacientes borderline, eles têm aí algumas dificuldades com atenção, com concentração, porque eles cindem muito com a realidade, eles em alguns momentos, eles têm dissociação. Ou seja, eles saem fora da realidade e automaticamente eles fantasiam alguma coisa e acreditam que aquilo é realidade, mas é só dentro da cabecinha deles. Então, nesse caso, seria mais o psicólogo e o psiquiatra. O neuropsicólogo ele poderia atuar com testes para ver, avaliar qual função cognitiva está defasada ou tem algum déficit. Certo? Então, sobre um pouquinho de borderline, Uhum. a pessoa que não sabe ainda que tem esse diagnóstico, ela pode ser confundida com uma pessoa que é bipolar? Pode. Infelizmente, existe essa possibilidade. Por quê? Os dois são um transtorno de personalidade. Então, é difícil dar um diagnóstico, não é muito fácil dar um diagnóstico para borderline. Por quê? Eles têm muitas semelhanças. Então, tem um período que a gente tem que avaliar. Nós, psicólogos, normalmente a gente se baseia no DSM-5. Antigamente era o DSM-4, né? Então, recentemente tivemos a mudança para o DSM-5, tem algumas alterações, e aí tem alguns critérios dentro desse livro. E dentro desse livro de diagnóstico, a gente tem que observar todos os critérios que estão ali descritos e observar por um período de tempo. Então, não é um diagnóstico rápido, não é um diagnóstico fácil, porque o psicólogo precisa. Normalmente, quem faz esse diagnóstico é o psiquiatra, mas não que o psicólogo não possa, ou o neuropsicólogo não possa fazer. Podemos sim fazer, mas tem que ser um trabalho em equipe, porque é um diagnóstico difícil, então temos que ter o respaldo de outros profissionais para falarem junto. Olha, ele apresenta tal e tal critério, por quanto tempo ele está apresentando. Então é uma avaliação bem rigorosa, pelo menos da minha parte, quando eu faço esse tipo de diagnóstico, eu não costumo dar assim 1, 2 meses, porque eu sigo todos os critérios do DSM-5 para poder realmente falar, olha, você tem transtorno de personalidade borderline e tem que ser tratado. Aí depois, se você Aí, quiser, posso até citar aí, alguns nesse caso, casos. aí, nesse caso, a pessoa já é tratada com medicamento, né? Na questão do borderline. Olha, teoricamente, eles deveriam ser tratados com medicamento, só que infelizmente
esse tipo de paciente, ele tem essa dificuldade para aceitar a medicação. Não são todos que aceitam. E ainda tem um outro detalhe. Às vezes, a família não quer que a criança não, né? Transtorno de personalidade borderline só pode ser diagnosticado depois dos 18 anos, tá? Então, antes, a gente pode fazer uma pressuposição que tem algum transtorno, mas não pode definir que é transtorno de personalidade borderline, tá? Então, no caso adulto ou jovem adulto, às vezes não quer tomar a medicação, às vezes a família não quer que eles tomem, mas eles teoricamente deveriam tomar, porque é um processo que ajuda muito a inibir e diminuir muitos sintomas, como a depressão, a mania, a euforia. Então, normalmente eles precisam tomar um remédio para estabilizar o humor, que é o estabilizador de humor, tem que tomar um antidepressivo. Dependendo do paciente, tem que tomar um ansiolítico também, porque eles são muito ansiosos. Então, existe uma série de questões que a família interfere, às vezes a família ajuda, e tem algumas que acabam interferindo negativamente. Mas sim, eles deveriam tomar. Não que eles E tomem. só para a gente esclarecer para o pessoal Uhum, que está vendo a gente aqui, ó, o pessoal confunde muito, né? A gente viveu muito isso lá na clínica, quando estávamos juntos. uhum. O psicólogo ou a neuropsicóloga, ela não pode dar medicação, né? Não, É só para poder explicar para o pessoal não confundir e pensar que o psicólogo pode dar qualquer tipo de medicação. Eles só auxiliam em questão de terapia, diagnóstico, testes, mas eles não dão medicação. Essa questão já é para um neuro um ou para o próprio psiquiatra. psiquiatra, né? Isso, ó, em hipótese nenhuma, nós psicólogos ou neuropsicólogos não podemos dar nenhum tipo de medicamento, nem medicamento fitoterápico, que é a base de ervas, de plantas naturais, nem o farmacológico, em hipótese nenhuma. O que nós podemos fazer é um laudo, né? Porque antes a gente podia chamar de relatório, mas o CRP extinguiu. Então nós temos que fazer um laudo e enviar para o psiquiatra. Normalmente, esses casos são tratados por psiquiatra. O neurologista, ele pode iniciar o caso, mas automaticamente ele vai passar para um psiquiatra. Então, nós não temos essa função nunca, jamais, em momento algum, nós podemos medicar o paciente. Nós podemos, sim, fazer um laudo, mandar para o profissional responsável, o neurologista ou psiquiatra, e informar, olha, o paciente está apresentando, vou descrever aqui uma situação, né, que normalmente é assim que eu procedo, olha, o paciente XYZ, ele está apresentando depressão, episódios maníacos, euforia, uma hora ele está totalmente triste, daqui a pouco ele fica eufórico, aí ele apresenta compulsão. Que tipo de compulsão? Pode ser compulsão alimentar, pode ser gastos, abuso de álcool, de droga, porque normalmente um borderline ele consome muito álcool ou droga, tem alguns que têm compulsão por sexo, então depende muito, cada caso é um caso. Então eu descrevo exatamente o que o paciente está apresentando e no final, como eu sou neuropsicóloga, então eu posso, no encaminhamento, informar que o paciente deveria fazer uso de alguma medicação e que isso já foi conversado em sessão. Então, eu posso fazer isso. O psicólogo também pode sugerir, mas no meu relatório final, como neuropsicóloga, eu tenho esse respaldo Peso do maior. Conselho Regional de Psicologia. Exatamente, tem um peso maior também, né? Só para o Muito. pessoal ficar esclarecido, que o pessoal confunde Sim, muito, né? O pessoal era confunde. acostumado nas consultas e já pedia medicamento. Muitas vezes não Sim, sabia nem o que tinha. A pessoa já pediu medicamento já porque já queria ficar bem. E não é bem assim, né? Só para as pessoas já ficar cientes do que fazer. Doutora, mandaram uma pergunta para a gente aqui e realmente é, essa pergunta é só para poder responder. é. A pessoa foi bem específica, foi uma situação com o filho dela. Foge um pouco da questão de borderline, mas eu acho que ficou um Tá. pouco esclarecido para o pessoal saber um pouquinho o que é. Uhum. Ela Quantos anos tem a tem criança?
Doutora, ela não especificou não, mas pela Ah, escrita dela aqui, é uma criança. tá, Ela colocou pequeno, ó. Tem um filho que desde pequeno o diagnóstico foi de TDAH. Porém, a tá. medicação ele não se adaptou. Hoje ele é adolescente e apresenta vários problemas de comportamento. Toma medicação. O que devo fazer para tentar ajudar meu filho junto com a medicação que ele já toma? Ele já toma uma medicação. Ele já toma. Ela só não descreveu qual, mas ele já toma medicação. Olha, normalmente, quando a criança tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, primeiro eu preciso saber se ela tem, pelo que eu estou entendendo, ela tem um déficit de atenção. Só que ela pode ser Certo. uma criança que agora, hoje, um adolescente, pode ser hiperativo ou não. Então, diferencia uma situação da outra. Se essa criança, agora atualmente um adolescente, tiver hiperatividade, é necessário sim procurar um psiquiatra para que ele possa tomar uma medicação para poder auxiliar ele a conseguir controlar um pouco os impulsos dele, porque uma criança hiperativa ou um adolescente, um adulto hiperativo, eles sentem muita dificuldade de controlar os próprios impulsos. Então isso é difícil, esse controle de julgamento, essa flexibilidade para eles é um pouquinho difícil, é delicado, eles não conseguem, não é toda hora que eles conseguem. Então a medicação ela ajuda bastante. Agora, se é um adolescente que tem vou dar um exemplo aqui, uma dislexia, tem uma dificuldade com a aprendizagem, então é outro tipo de remédio. Se ele tem uma dificuldade com a questão de concentração e atenção, é um outro tipo de remédio. E o que é indicado para que essas crianças, adolescentes e até adultos façam para que eles tenham uma melhoria, é, se for hiperatividade, precisa colocar para fazer terapia e praticar esporte e acompanhamento com psiquiatra. Se for uma dificuldade de atenção, concentração, barra aprendizagem, precisa passar com psicólogo ou pode ser um psicopedagogo. Tem psicopedagogo que faz as duas funções, que faz a função da aprendizagem e a função de auxiliar na terapia, então depende, aí vai depender do profissional. Ou pode ser três profissionais, um psicólogo, um psicopedagogo e um psiquiatra. É necessário. Agora, se ele não conseguir se adaptar a nenhuma medicação, aí deve ser conversado com um psiquiatra para ver se tem algum remédio, talvez um remédio que seja um pouquinho mais fraco, que seja à base de plantas, que é o fitoterápico, não florais, remédio fitoterápico, que hoje tem alguns que têm comprovação científica e que a Organização Mundial de Saúde autoriza a passar essas medicações. Então tem que ser avaliado de uma forma bem cautelosa. Aí depende exatamente do que essa mãe quer. Então a gente tem cenários diferentes. Se é hiperatividade é de um jeito, se é déficit de atenção é de outro. Então precisaria, se ela quiser mandar outra mensagem especificando mais, eu consigo ser mais pontual. Se ela quiser mandar, manda para a gente dar um diagnóstico melhor. E nessa questão, assim, Sim. doutora, quando de repente a criança ela não consegue se adaptar em questão do medicamento, com terapia, algumas coisas assim, sobre esse caso do déficit dela, será que pode, por acaso, ter tido um erro de diagnóstico da criança, ou você acha que não? Muitas vezes é assim mesmo, questão de organismo, pessoa. Não, olha, normalmente existe as duas possibilidades que você falou. Tem crianças, vamos pensar na criança. Tem criança que tem dificuldade sim para aceitar a medicação. Então, o que que o médico faz? No caso, o psiquiatra. O psiquiatra ele vai testando, ele começa do remédio mais fraco. Entendi. Se for um déficit de atenção, normalmente são dois remédios que eles passam, tá? Aí eu precisaria ver só a indicação de acordo com a bula, que é o Venvance,
e o Ritalina. E o Ritalina, ele tem, são dois. Tem um que ele fica o dia inteiro no organismo e tem um que ele vai, depois de alguma, se eu não me engano, são 60 minutos que a criança faz a ingestão da medicação, ele começa a fazer efeito e aí ele tem que tomar um de manhã e um à noite. Normalmente são esses medicamentos que são passados para dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque a criança, ela tem dificuldade para ter atenção e concentração. E esses dois medicamentos, eles vão fazer com que ela tenha mais facilidade. Então, ela vai ficar um pouquinho mais atenciosa, um pouquinho mais, como eu posso dizer? Ela vai ficar um pouquinho melhor com relação a isso e ela consegue se concentrar. Então, isso ajuda. Também tem a questão, vou dizer para você que né, depois que eu saí da nutriterapia, eu também tive alguns casos, né, no hospital que eu trabalho, de diagnósticos errados. Acontece, tá? A criança pode chegar com um diagnóstico e às vezes não é um problema que ela tem. Sabe qual é o problema? Falta de estímulo. Ela está sendo medicada, está sendo feito um trabalho diferente com ela e é só falta de estímulo. Às vezes a mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro e agora com essa questão da pandemia, a criança não tem o estímulo, o pai ou a mãe não tem o tempo para sentar ali do lado e falar, olha filho, olha filha, é assim que faz, vem cá, vou te ensinar. E aí ela acaba sem o estímulo e a gente acredita que ela tem algum problema. E o problema é só esse, a falta do estímulo. Então pode acontecer as duas coisas. E se a criança não consegue se adaptar ao remédio, então o médico vai buscar alternativas. Mas a terapia, ela tá sempre ali para auxiliar. É claro, é um trabalho assim gradativo, que é ao longo do tempo, é uma coisa bem demorada. Porém, tem muito resultado. Acontece sim de ter crianças, também tem adulto, também tem adolescente, que tem a dificuldade, que tem reação com relação ao remédio e acaba não tomando a medicação, mas o médico sempre põe algo ali que dê para fazer uma função parecida. Porque todos esses medicamentos, eles vão para o nosso sistema nervoso central. E de alguma forma, ele vai auxiliar. Sim. Respondeu? Essa questão do diagnóstico, sim. Ô, que isso? A senhora está dando uma aula para gente? Ai, fico feliz. Eu ainda estou em aprendizado, preciso aprender muita coisa. E a gente está aprendendo muito. Nessa questão de diagnósticos também, de alguns anos para cá, a gente vê o número de autistas subir muito, né? A porcentagem de autista, cada dia que passa, sobe um pouco mais. Uhum. Né? E por viver anos de trabalho e por trabalhar em outros lugares também, a gente vê que muitas das vezes os pais não têm muita informação para poder saber a diferença ou não de uma criança autista, né? E Sim. muitas vezes a gente vê os pais levando os filhos nas terapias e não deixa nem o psicólogo dar o verdadeiro atendimento para o paciente, dar o verdadeiro diagnóstico. Muitas vezes os pais já chegam falando que leu na internet, buscou em um lugar ou outro, que o filho é autista. A relação que ele vê na internet e pelo dia a dia do filho, né? Muitas vezes isso não é. E como é que a gente faz para poder orientar esses pais para poder acompanhar melhor o filho e não colocar na cabeça que o filho já tem um diagnóstico? Muitas vezes o profissional fala, o seu filho não tem autismo, mas o pai fica na cabeça, não, ele tem, muitas vezes ele não tem. Só que o pai já fixou na cabeça de tanta informação errada que ele já pegou na internet. Aí nesse caso, o que nós podemos orientar para um pai que tem essa dificuldade de aceitação? Que tem a aceitação e a não aceitação também. Mas para o pai que tem essa dificuldade de entender que o filho não é autista... Né? Olha, tem também, né? Mas é que às vezes ele tá tão enraizado naquilo, ele fica tão cego que ele tem medo de saber que o filho talvez não tenha autismo e tenha uma falta de atenção, de carinho, e ele não quer ouvir isso de ninguém. Então, para ele é mais fácil dizer que o filho é autista. Então, nesse caso, o que nós podemos orientar o pai?
informar, falar, olha, pai, quando, se for criança, se for adolescente, olha, quando é autista, ele tem essa e essas características. O seu filho tem alguma dessas características? Ah, mas eu li na internet. Ok, você leu na internet, mas a internet, de fato, não é tudo que está ali que é real, não é tudo que está ali no Google, que normalmente é o Google, que é certo. Então, agora, baseado no que é fato, de fato, tem os testes para autista. Hoje em dia, eu consigo explicar, mas não é a minha área, tá? A gente tem o método ABA, que é comportamental, behaviorismo, que talvez minhas colegas possam até especificar melhor, que lida direto com o autista. Então, existe uma forma da gente mostrar para o pai que a criança ou o adolescente não é autista, tem testes. Tem alguns testes que são realizados e aí é para avaliar todas as funções cognitivas, aí para avaliar o comportamento, para avaliar a emoção, para avaliar a linguagem, para avaliar a parte motora. Então, tem várias coisas que dá para ser feita e mostrar para o pai, olha, tá vendo? Então a gente vamos aplicar esse teste, aí tem que ver a idade da criança ou do adolescente, porque diferencia. Se é criança, a gente precisa do auxílio. Tem um questionário que os pais respondem, tem outro questionário que a escola responde, e tem a nossa avaliação. Aí são os testes que são feitos com a criança. Se é adolescente, também tem o teste que os pais respondem, tem o teste que a escola responde, só que não é um teste de figuras, que nem o Columbia. O Columbia ele é utilizado para autista, mas criança. Então, se é um adolescente, já é outro tipo de teste. Aí tem que ser feita uma investigação minuciosa. E tudo isso entra a entrevista, entra o comportamento da criança ou do adolescente. Aí nós vamos avaliar as funções cognitivas, vamos avaliar o QI dele, o intelecto. Então, tem várias coisas que são avaliadas. Então, tem como mostrar para ele que o filho dele não é autista. E provando. Porque tem Sim, pai que fala, mas de onde você tirou isso? Não, a gente tem uma base científica, porque tudo na neuropsicologia tem uma base científica. Na neuropsicologia, a gente tem a base científica da psicologia e da neurologia. Só que como é uma área multidisciplinar que não trabalha sem as outras áreas, que outras áreas? A psicologia, a fono, a psicopedagoga, a pedagoga. Então, ela é multidisciplinar. Então, a gente está sempre assim, ó, unidos com vários profissionais e principalmente com os médicos, fisioterapeuta. Aí depende do que a criança, o adolescente ou o adulto tem, ou o idoso. Idoso também tem bastante, que aí entraria os idosos que têm Alzheimer. Então, tem muita coisa dentro da neuropsicologia que consegue explicar para o pai que a criança ou o adolescente não tem autismo, ou de fato tem. sim. E como é que uma dica para os pais poder cuidar melhor dos filhos dentro de casa quando o filho tem autismo? Olha, quando o filho tem autista, ele precisa, na verdade, ele já tem isso no cérebro dele, ele precisa de uma rotina. E quando essa rotina é quebrada, o que acontece? Ele entra em crise. Então, nós podemos criar uma rotina? Como assim? Vou dar um exemplo real que eu acho que fica mais fácil para entender. Olha, a criança acorda todos os dias 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, ela começa a fazer movimentos estereotipados. O que é isso? Aquele movimento de ficar assim, ou com as mãos, ou com o braço, ou algum movimento, ou barulho. Às vezes é barulho. Então, o que você vai fazer? Você vai sentar do lado do seu filho, aí você vai depender da idade que ele tem. Você pode tentar mostrar para ele, dar um abraço e tentar ficar ali, controlar essa situação com um abraço, às vezes uma mão, esticar a mão e perguntar se ele quer a mão, tentar fazer alguma outra coisa que tire ele desse movimento. Aí acabou a crise matinal das 8. Aí você vai dar o café para a criança. A criança, normalmente os autistas têm um pouco desse problema. Eles começam a tomar, sei lá, o café com leite.
Passou alguns dias, ele não quer mais. Aí ele começa a vomitar. Então você vai ter que ir intercalando. Ah, hoje eu dou café com leite, amanhã eu dou chocolate. Aí você vai observar o que ele gosta mais. E de vez em quando trocar um pouquinho. Por quê? Porque aí ele vai se acostumar com outras coisas. E eles também têm uma dificuldade com textura. E isso também é alimentar. Eles começam a desenvolver ânsia de vômito, repulsa, empurra, e eles começam a ficar agressivos. Então a gente tem que observar o comportamento. Aí depois, depois do café da manhã, tenta pôr a criança para brincar, incentivar ela a brincar, ensinar ela a brincar. Ela pode também assistir um pouquinho de televisão. Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem alguns autistas que têm problema com barulhos. Barulhos levam eles a ter crise e aí eles ficam agressivos. Então a gente tem que ver se essa criança não vai ter esse problema. Aí vai depender, né? Cada caso é um caso. Depois coloca a criança para almoçar, é bom almoçar com a criança. Isso é claro, se for uma mãe que tem a disponibilidade do dia. Se é uma mãe que não tem essa disponibilidade do dia, ou ela tenta colocar numa creche, ou ela tenta colocar numa escolinha. Porque se ela tiver numa escolinha, ela vai ter a rotina. Se ela tiver em uma creche, tem as auxiliares, eu não sei qual é o nome correto, mas tem uma professora auxiliar que ela auxilia os autistas, que é uma contratação lá da escola. Então ela consegue fazer essa rotina com a criança. Aí tem que ensinar a criança a socializar, que eles têm dificuldade, que aí tem a hora do brincar, depois. Às vezes, normalmente é depois do almoço, né? Eles dormem um pouquinho e depois eles vão brincar. Aí vai brincar com a areia, vai brincar com o carrinho, com a boneca, com o baldinho, com a massinha. Aí tem que incentivar e estimular a criança, dependendo da idade que ele tem, ou ela, a brincar com os brinquedinhos próprios para a idade. Mas tem que tomar cuidado porque como eles têm dificuldade com as emoções, então pode ser que eles taquem o brinquedo, que eles machuquem os amiguinhos. Isso também pode acontecer em casa, machucar os irmãos, machucar a mãe. Mas aí a gente tem que ensinar que por isso que entra o método ABA. Porque é um estímulo que a gente não pode reforçar. Um exemplo, normalmente quando eles são menores, eles costumam morder. Então a gente não pode reforçar a mordida, você tem que extinguir. Então você vai dar uma punição e fala assim: não, não pode morder. Você pode bater na criança? Óbvio que não. Porque se você bater na criança, ele não vai entender absolutamente nada. É porque isso também acontece. Tem mãe que não sabe que a criança é autista e fala: esse menino é mal criado, ele é teimoso. Então, o que a senhora faz? Eu bato nele. Mas ela não bate, não é porque ela quer bater, é porque ela acha que a criança está exercendo um comportamento errado, que é birra, mas ela não tem noção que é autista. Então, também tem esse outro lado. Então, a gente tem que explicar para ela que não pode bater, porque se você bater, você vai incentivar ele a ser agressivo. Ou seja, toda vez que ele morde, a mãe bate, o que vai acontecer? Ele aprende, né? E toda vez que alguém, vamos supor, foi para a escolinha, toda vez que alguma criança fizer alguma coisa para ele, ele vai bater. Porque ele aprendeu que aquilo é certo e, na verdade, aquilo é errado. Por isso que tem que ser específico, tem que ser o método ABA. Pode ser outro método? Não, não pode, não funciona. Só o método ABA. É só o método ABA. Porque ele é específico para autista. Dá certo quando não é autismo. Quando é uma coisa mais leve. Aí, deixa eu pensar aqui num caso. O autismo leve, talvez, numa criança eu não acredito que dá certo, mas num adolescente, psicanálise já dá certo. Entendi. Mas tem que ser uma coisa bem leve. Se for uma coisa que não é leve, não vai dar certo. Também tem outras patologias que daqui a pouco eu te falo, que também daria certo, mas aí tem que ser uma pessoa que entende bastante do espectro autista. Se ela não entender, ela não vai conseguir dominar.
profissionais que atendem pelo método ABA é muito difícil da pessoa achar. É. E parece que cada dia que passa, pessoas que atendem por esse método cada dia mais escassa também, né? Assim Uhum. como a psicopedagoga também. Em alguns lugares é muito difícil achar. Uhum. Mandaram uma pergunta aqui para a senhora se a criança já nasce com autismo ou ela vai no decorrer da vida. Não, normalmente já nasce. Já é uma questão que é genética, ela já nasce com autismo, porém o que acontece? Tem crianças que ela passa a desenvolver depois. Não é assim, ele adquiriu durante a vida. Não. Já nasceu com aquilo. Só que tem criança, se for um autismo moderado ou grave, ele vai desenvolver depois de 1, 2 meses de nascimento. E tem uns que já dá para avaliar algumas características assim logo depois do parto. Mas não são todos, é uma coisa que é um pouquinho delicada. Mas já Conforme o nasce sim. crescimento, né? E isso, conforme ele for desenvolvendo, já vai apresentando as características e o médico já consegue diagnosticar. É difícil porque aqui no Brasil é difícil. Normalmente os médicos só conseguem diagnosticar depois dos 2 anos. É um ou outro médico que consegue diagnosticar antes. Por quê? Porque a criança está em desenvolvimento. Então tem médico que tem receio de dar o diagnóstico e está errado. Mas tem teste, hoje em dia tem muitos testes que dá para ser feito, e aí dá para saber se a criança tem autismo ou não. Entendi. Então Como a já senhora nasce com citou um pouco, autismo. já nasce com autismo. A senhora citou Já. sobre a questão das rotinas, né? Quando Uhum. a criança está acostumada na rotina da escola, fica na escolinha a semana inteira, geralmente de manhã até à tarde. Aí no final de semana, geralmente os pais estão em casa. Como é que Uhum. os pais fazem para poder manter essa rotina? Porque quando a criança sai da rotina, ela já sente um pouco e o comportamento dela já muda, né? Como é que os pais Muda. precisam fazer em casa para poder ter essa rotina? Mantém a mesma rotina da escola ou segue a É. rotina da casa e vai intercalando entre uma coisa ou outra? Então, tem pais, aí depende de como é esse autismo. Se é leve, se é moderado, ou se é grave, ou se é uma coisa severa. Mas o indicado é manter uma rotina muito parecida com a da escola. Como assim? A criança acorda 8 horas, então ela vai acordar 8 horas. O que ela faz depois? Ela toma o café ou toma o lanche na escola e depois ela vai fazer alguma atividade. Aí a mãe pode, de acordo com a severidade do autismo, ela vai colocar a criança para fazer alguma atividade. Brincar com a massinha, e tem que observar para ver se a criança não vai comer a massinha, dar algum brinquedinho. Depois ela vai almoçar. Que horas ela almoça? Normalmente na escolinha é 11h30, mais ou menos, o horário. Então ela vai almoçar 11h30. Se passar um pouquinho daquilo, a criança vai ter uma crise. Se for meio-dia, ok. Tem criança que ainda consegue esperar e tem criança que não. Então tem que ver qual é a severidade do caso. Mas o ideal é seguir essa rotina parecida. Mas ele brinca com os amiguinhos, em casa não tem amiguinho. Mas tem a mãe, tem o pai. Ou a gente pode estimular com um bichinho, um cachorro, um gato. Hoje é muito comprovado que os animais, eles ajudam muito esse tipo de criança a sair da crise. Tem cachorro que é tão sensitivo que quando a criança tá próximo de ter uma crise, vou dar aqui um exemplo, ele vai lá lamber. E a criança passa a crise, não que ela não vai ter, ela vai ter, só que a crise não é tão Sim. enfática, ela é um pouquinho mais leve. Passa a crise e a criança continua ali como se nada tivesse acontecido. Então, é interessante seguir mais ou menos os horários que a escola ou a creche proporciona para a criança e tentar fazer atividades parecidas. É óbvio que a gente não vai ter tudo em casa. Eu não tenho os brinquedos que a escola tem. Mas você normalmente tem uma boneca, normalmente tem um carrinho, normalmente tem a massinha, tem Tem o contexto da papel. criança em casa já, né?
Isso, e aí você vai estimulando ela com o que você tem, fazendo uma rotina parecida. Não dá para ser igual, mas dá para ser parecida. E aí você vai criando essas coisas para que a criança consiga manter uma rotina mais ou menos parecida. E com o decorrer do tempo, ela vai começar a entender que tem dias que ela vai para a escola e tem dias que ela fica em casa. Que quando ela ficar em casa vai ser um pouquinho diferente. E aí também tem aquela questão, e hoje tem uma festa. E agora, o que que eu faço? Meu filho não vai. Verdade. E autista não vai mesmo. Eles Não têm vai mesmo. dificuldade. Não, dependendo do grau do autismo, ele não vai. E se for, ele vai ter crise lá no meio da festa. Mas não quer dizer que você não pode levar a criança. Se você for acostumando a criança desde pequena, que ela tem que ir, que ela tem que socializar, embora eles não tenham esse conceito, mas nós adultos podemos mostrar para eles esses conceitos. E aos pouquinhos, vai, fica meia hora, vai embora. Depois, na próxima festa, fica uma hora, vai embora. Mas precisa da compreensão da família. A família, nesses Sim. momentos, tem que ajudar. Se a família não ajudar, é difícil para a mãe, porque é bem complicado. Se for um autismo leve, não tem problema. Aí não acaba não interferindo em muita E coisa. querendo ou não, a questão de adaptação de todo mundo, né? Dos pais e da família também, e de quem, dos mais próximos, né? Que não é fácil. Exatamente. A Não. adaptação de tudo é fácil, principalmente da criança, a adaptação dela não é fácil. Uhum. Isso é Porque, verdade. querendo ou não, ela tem aquele mundinho dela criado na cabeça. Mundinho de rotina, mundinho do jeito dela. Quando já foge um Sim. pouco, para ela já é estranho. Se ela não tiver uma compreensão maior do estranhismo que ela está tendo, da questão, tipo as festas, a cabeça Uhum. dela já começa a... E se ela tem algum tipo de trauma no meio dessas festas de não compreensão, aí ela já não vai mais. Não, ela não Aí vai já mesmo. pega, exatamente, aí ela já não vai mais. Essa é Sim. a maioria das dificuldades que as pessoas têm, né? Sim, é verdade, é bem assim, mas é porque a maioria das pessoas não tem, elas não têm informações, elas não foram informadas de como elas vão cuidar dessas crianças. Normalmente, as pessoas, na minha vivência, o que eu vejo, as pessoas que têm um pouquinho mais de condição, elas conseguem ser orientadas da forma correta e elas conseguem fazer com que essa criança socialize. E aquelas que não têm muitas condições financeiras, elas acabam não tendo a orientação adequada. Mas se elas conseguem, vou dar aqui um exemplo, a Santa Casa, agora em pandemia eu não sei como está, mas eles costumam dar um suporte muito bom. Tem também o AMA, que é a Associação Amiga dos Autistas, que também não é pago, é gratuito. Mas eu não sei quais são os trâmites para entrar lá. Que também dá, assim, uma boa orientação para as mães, para a criança, para o pai que se interessar. Eles são orientados e conseguem depois fazer com que essas crianças acabem socializando. Então, às vezes, a gente tem que buscar informação, porque aquelas pessoas não têm uma orientação, não foram orientadas. Então, obviamente, elas não vão ter facilidade para lidar com aquilo. E aí tem família que fala, mas a criança faz isso porque é frescura, mas não é frescura, é porque ele tem um transtorno que não foi diagnosticado. Exato. Igual sobre a depressão, né? As Uhum. pessoas olham uma pessoa com depressão e já pensam o quê? Ah, isso daí é frescura. Na minha época a gente tratava isso de outro jeito, mas não é assim, né? É Sim. a depressão, duas coisas que a depressão não é: frescura e demônio, né? É, As pessoas que pensam que depressão é demônio, não, gente, depressão não é demônio. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, mais ou menos isso, né, doutor? sim, sim. E aí também a gente tem que entender o que aconteceu com aquela pessoa, né? Se ela teve algum trauma, se ela teve alguma perda, se aconteceu alguma coisa e ela não conseguiu ressignificar aquilo. Então depende muito, Anderson. Tem pessoas que realmente falam isso mesmo. E é muito triste ouvir isso,
Porque é uma doença que tem que ser tratada. E se não trata, vira uma coisa tão grande que a pessoa, às vezes, vai ter aquilo por um bom período, e às vezes até a vida inteira, porque não foi tratado da forma correta. Foi tratado... Isso se a pessoa também não tentar o suicídio, né? É, exatamente. Muitas pessoas que têm O ápice depressão, da elas depressão, tentam. o ápice da depressão é o suicídio. Então, muitas vezes as pessoas olham o por fora, né? O olhar por Exato. dentro da outra pessoa que é a parte difícil, né? E a questão também sobre as informações. As pessoas não vão procurar informação na fonte correta, que é no profissional. É, vamos procurar no Google. Ou no vizinho, né? É, Algum vizinho conhece uma pessoa que teve, um parente que teve, então ele vai saber me informar. E muitas vezes não é assim, né? Então a exatamente. melhor orientação é procurar um profissional. E sobre a questão do autismo, os pais que têm filhos autistas, passem uma terapia também para poder te ajudar a lidar com todas essas questões. Então, quando existe essa questão de autismo, é indicado sim. É totalmente diferente. A família tem que fazer um acompanhamento terapêutico, não é só a criança, porque os pais precisam aprender a lidar com as situações. Então, é diferenciado, não é só a criança que passa em terapia. Os pais também têm que passar. Por quê? Porque eles precisam aprender o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer para conseguir conciliar o que a criança aprende na terapia, porque tem que dar continuidade em casa. Exatamente. Então é diferente. Por isso que eu disse para você que é um método ABA, porque no método ABA tem todas essas indicações certinhas. É o dia que a criança vai fazer a terapia, quantas vezes na semana, porque autista não faz só uma vez na semana. São mais vezes, aí vai depender, como eu te disse, do grau do autismo. E a família também tem um dia que a família vai e a família faz acompanhamento. Enquanto a criança está lá em terapia, os pais estão num grupo terapêutico diferenciado, onde eles vão trocar informações, onde a psicóloga ou o psicólogo vão passar as informações de como a família tem que lidar com aquela criança. Então, é diferenciado, não é igual. Então, tem essa questão sim, é bem diferenciado. Tudo muito diferente, é um mundo totalmente diferente, né? Bem, E, bem doutora, eu queria diferente. agradecer muito a senhora. Não vou Ah, tomar eu que mais te do seu tempo. agradeço. Mas vocês Agradecer muito. querem fazer alguma pergunta? Tem alguém que perguntou alguma coisa? Não, as perguntas já foram feitas no decorrer das coisas, a senhora Aham. respondeu todas. A senhora deu uma aula para a gente aí, né? Ah, bom, ainda Então, preciso mediante a aprender tudo isso, mais. quando a senhora aprender mais, a senhora passa para a gente também, Ah, né? com Aí eu certeza, a quero gente te marca agradecer, outra. com certeza. Quero te agradecer muito, né? Hoje a gente teve aqui dicas sobre neuropsicologia, um pouquinho de depressão, autismo, sobre crise de borderline, sobre déficit de atenção. Então, hoje a senhora deu um direcionamento num mundo um pouco fechadinho em questão de informação. Eu fico feliz de ter a Uhum, senhora aqui com a gente hoje para poder expandir essas questões de informações para um pessoal que muitas vezes não tem acesso, muitas vezes não tem condições de ir até um profissional totalmente é capacitado, verdade. igual a senhora é, um Ah, muito profissional totalmente obrigada pelo capacitado carinho. sempre, né? Então, eu fico feliz de estar hoje no meu projeto tendo uma pessoa igual a senhora para poder estar dando, né, todo esse apoio, toda essa atenção e principalmente todo esse direcionamento, né? Então, eu quero te Uhum. agradecer muito por ter aceitado, né? E sei lá, fale alguma coisa aí que a senhora quiser Olha, falar. Eu eu falo. que agradeço o convite, muito obrigada por essa oportunidade de estar participando do seu projeto. Você, como eu sempre te disse, continuo dizendo, você é um menino muito iluminado, que tem muita competência e eu acredito que esse projeto ainda vai brilhar muito. E eu agradeço imensamente por esse convite e por fazer parte de tudo isso. Se você quiser uma dica, talvez fale, olha, eu preciso de um contatinho para falar sobre autismo com mais propriedade, porque não é a minha área, então eu estou falando o que eu aprendi e um pouquinho da vivência que eu tive. Mas tem especialistas, eu tenho algumas colegas que fazem trabalhos com autista, totalmente voltado para autista. Se você quiser aí uma sugestão, depois eu posso Com conversar com essas certeza. colegas.
passo o contato para você e você marca uma live, porque eu sei que, infelizmente, antes autismo era muito escondido. E hoje é uma coisa que é muito mais ampla. Então, se você precisar, se as pessoas que assistem estiverem interessadas, eu passo sim. De repente você faz uma live, por que não? Com certeza, eu quero muito e aceito muito, tá? A doutora Mônica tá aqui É. dizendo que é bom ter notícias suas. A doutora Mônica é Ai, psicóloga que que trabalha bom! bastante. A Fico doutora feliz Mônica em está saber sempre aí dela. acompanhando, né? A doutora Mônica está sempre aí acompanhando a gente também. Uma grande profissional, grande psicóloga, grande É pessoa, está verdade. sempre aí, né? Doutora, muito obrigado por tudo, por Eu que te liberar a senhora, porque eu sei que a agradeço. senhora tem coisas a fazer, a senhora é uma pessoa muito ocupada, tá bom? Então, Às quero vezes a deixar gente tenta ficar um pouquinho sem ocupação. Imagina, então deixa aqui um beijo para a senhora, um abraço aí no seu Eu pai, que na te sua mãe, na sua agradeço. sobrinha, Muito obrigada. que eu não vejo nenhum deles, né? Então quero agradecer muito Uhum. a senhora, o pessoal aqui com a gente aí, que está no projeto, que não segue a doutora Vanessa, segue a doutora Vanessa, né? Acompanha lá o que ela posta, dicas, o É que que precisar assim, dela, manda no direct. preciso dar um spoiler. Eu não sei mexer muito com tecnologia. Já viu Quem psicólogo e sabe, tecnologia é um para direita e outro para esquerda. E eu não tô postando, mas eu fiz o Instagram, mas eu não postei. Mas eu vou começar a postar, vou pedir aí umas aulinhas aí para eu postar algumas coisas para as é, pessoas começarem a me seguir. sim. Mas sigam lá, gente, a doutora Vanessa, grande profissional, tenho certeza que é um mundo que vocês não conhecem, um mundo que com certeza ela pode dar a luz para vocês aí. Então, doutora, muito obrigado por tudo. Eu que te Agradeço agradeço, muito por ter Anderson. aceitado o convite, tá? Obrigada, Um obrigada a abraço, você. Um beijo para você e para sua beijo para esposa. a senhora também. Beijo, Obrigado. tchau. Tchau, Obrigada, gente. tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.